Pessoal, agora a gente vai começar a costura da nossa saia. Olha, o tecido corino é importante você cuidar de fazer um teste antes para saber se a sua máquina costura e qual a melhor agulha para costurá-lo. Eu geralmente faço um teste com retalho, já fiz, já experimentei, já vi que a minha costura ficou boa. E outra coisa que é importante, você tem que fazer uma costura precisa, tem que ser exatamente nas suas medidas. Por quê? Ele não é um tecido que não permite ficar desfazendo costura. Se você fizer a costura errada, aí você vai desfazer, vai ficar marcado, vai ficar os furos, tá bem? E aí eu gosto de fazer assim também. Eu coloco uma gotinha de silicone aqui no trilho, nos dentinhos da máquina, sabe? Esse é óleo, eu não tenho silicone agora, até procurei o meu acabou, procurei para comprar ontem, mas não encontrei. Mas você pode fazer com óleo, ou você pode colocar, tem outras possibilidades também de se fazer, outras opções. Você pode colocar uma fita, um durex aqui no pé calçador, que ele facilita bastante. Pode usar também talco, maisena, que vai ajudar a deslizar o pé calçador da máquina, a não emperrar, porque o couro tem essa dificuldade, digamos assim, de costurar. Então vou começar pela parte de baixo, aí você sempre experimenta, faz todos esses testes antes, tá bem? Vou ligar minha máquina industrial, mas você poderia fazer na doméstica também. E eu vou começar fazendo a costura do meio, aqui da parte das costas. Até aqui. E vou deixar a abertura do zíper, para o zíper. Vou diminuir um pouquinho o tamanho do meu ponto, que eu achei que ficou grande. E agora eu vou fechar a pence das costas. Você pode marcar essa pence antes de costurar. Eu vou fazer direto, só vou medir aqui o tamanho, que eu quero ela num tamanho de 12 centímetros de comprimento. São 2 de largura e 12 de comprimento. Faço do outro lado. E aí você mede também. Eu medi a pence aqui bem no meio da parte das costas. Meço aqui também novamente 12 centímetros. Se você quiser se você quiser colocar a pence na frente, você pode. As magrinhas que querem passar uma ilusão de mais cheinhas, fica muito bom. Eu quero ao contrário. Então já fechei as minhas pences na parte das costas. Agora eu vou reservar essa parte aqui. E vou continuar com a parte das costas. Vou fazer a costura aqui do meio. Do meio, essa aqui. Até o final. E com retrocesso. Agora a parte da frente. A parte da frente, eu quis colocar uma costura no meio. Lembra? Porque eu quero deixar essa saia bem charmosa. Aí eu vou fazer uma costurinha aqui
eu deixei só 1,5 centímetro de costura, eu nem precisaria cortar esse excesso, mas eu acho, vou ver aqui, vou ver se eu vou querer fazer um pesponto bem bonito ou não. Deixa só eu terminar aqui que aí eu decido. Aí faço a mesma coisa na parte de baixo da saia, de baixo, da frente, na parte de baixo. Porque esse efeito de costura, de recorte no couro, eu acho que fica muito legal, sabe? Dá um efeito bem bonito. E aí você pode, então, olha aqui, olha como fica bonito. Já fiz a costura, aí você pode fazer um pesponto bonito ou não. Será que eu faço? Ah, eu vou fazer, eu vou fazer. A minha preocupação mesmo é que o vídeo fique grande, mas vai ficar tão linda. Ah, vou fazer. Vou fazer porque eu quero que essa saia fique show. Vou fazer um pesponto aqui de um pezinho de máquina. Se você quiser usar uma linha dupla, vai ficar mais bonito ainda. Uma linha dupla ou uma linha de pesponto. Olha, isso aqui é muito interessante, gente. Adorei dar errado aqui, porque daí a gente já mostra na prática como que as coisas funcionam. Comecei a fazer aqui a minha costura de pesponto e ela já enrugou. Tá vendo como enrugou? Retorceu o couro, porque eu não coloquei a gotinha de óleo aqui, então emperrou. O que eu vou fazer? Vou desfazer essa costura e aí eu volto para mostrar de novo para vocês. Continuando, pessoal, desfiz a costura que deu errado e agora eu vou costurar por cima da costura que eu desfiz, porque já ficou os furinhos. Passei 2 gotinhas de óleo no pé calçador. Se fosse silicone seria melhor, mas eu tenho óleo agora, é o que eu tenho agora, então passei o óleo. E aumentei um pouquinho o tamanho do ponto. Eu tava com 2, agora tô usando 3. E aí a gente vai costurando com cuidado, mesmo usando essa técnica do óleo, ou do silicone, ou do durex, a que você escolher, ainda assim a gente tem que costurar com cuidado. E aí depois, então ficou assim a minha costura, e depois eu passo aqui um guardanapo, um paninho, e aí eu tiro o excesso do óleo. Aí vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Vou colocar a costura para o mesmo lado que eu coloquei a outra e da mesma largura. Devagarinho, que realmente é um material que não é tão fácil de costurar, mas quem é iniciante consegue também. Vou costurando e arrumando. Pronto. Fiz a minha costura. Depois eu dou uma passadinha aqui bem suave com o ferro forrado, né? E agora eu vou juntar a parte de cima com a parte de baixo, casando aqui as costuras. Nesse caso eu vou colocar um alfinete aqui, só para prender bem direitinho. E agora eu vou juntar as duas partes, parte de cima com a parte de baixo.
da frente. Aí aqui no encontro das costuras, aí você passa devagarinho a costura para não desencontrar, que vai ficar bem na frente, né? É um detalhe bem na frente, então tem que ficar bem bonito. Ótimo. Deixa eu olhar se casou direitinho, se ficou bem bonitinho. Ficou. Agora, aí aqui já tá a parte da frente. Então, vou reservar ela aqui e vou fazer a mesma coisa com a parte das costas. Ah, gente, antes de eu fechar essa parte aqui, eu preciso fazer, eu vou fazer, se você não quiser, não precisa fazer o acabamento de overlock ou de zigue-zague do lado avesso. Eu vou fazer porque eu quero que ela fique bem acabadinha, tá? Então eu vou ao overlock agora, vou fazer esse acabamento, depois eu volto e a gente continua o fechamento da saia. Já fiz o acabamento de overlock aqui na parte de trás. Agora eu vou juntar a parte de cima das costas com a parte de baixo. Aí aqui tendo o cuidado de deixar as costuras de trás bem casadinha. Coloco uma aqui em cima da outra. Aí eu vou prender aqui com alfinete, só para não sair do lugar. E vou fazer uma costura. Depois eu volto para overlock novamente para fazer o acabamento e depois fechar as laterais. Eu acabei complicando aqui, né? Tinha pensado em uma coisa, planejei uma coisa e mudei. Mas eu gostei tanto desse corino, gostei tanto que eu quis fazer ela um pouquinho mais elaborada. Aí eu dou uma olhada aqui na minha costura para ver se ficou bem arrumadinha do jeito que eu queria. Ficou, as costuras ficaram bem encontradas. Agora eu vou ao overlock novamente, fazer esse acabamento, depois eu volto pra gente fechar as laterais. Já passei a costura de overlock nas laterais, aproveitei e já passei nas duas. E agora a gente vai fechar as laterais. Aí eu junto aqui costura com costura, né? Como eu fiz uma saia cheia de recorte, então eu tenho que ter esse cuidado de deixar as costuras bem encontradas. Eu já vou começar desse encontro de costura, que aí facilita o meu processo. Depois eu volto e termino lá. Vou fechar até a barra. Aí eu dou uma olhadinha aqui para ver se ficou do jeito que eu queria. Ficou quase. Descasou um pouquinho. Vou só soltar aqui um pouquinho.
e vou costurar novamente. Como é um tecido que não permite a gente ficar colocando os alfinetes, isso pode acontecer, mas é normal. Aqui. Agora eu vou fazer a parte da cintura até o recorte. E vai arrumando e costurando. Lógico que para quem tá fazendo a primeira peça, eu não recomendo esse material, que realmente ele é um pouco mais complexo de trabalhar. Ele tá dentro da categoria de tecidos mais difíceis de trabalhar. Tem que costurar com calma. Agora eu faço o outro lado, a outra lateral. Faço a mesma coisa aqui junto as costuras. E vou começar daqui. Quando a peça tem esses recortes, que você tem que coincidir as costuras, coincidir os recortes, é parecido com... é o mesmo processo de costurar listra na horizontal e xadrez, tecido xadrez e listra na horizontal. Você tem que ter esse mesmo cuidado. Prontas, laterais fechadas. Deixe-me ver como é que ficou aqui o meu encontro de costura. Ficou quase bom, quase. Eu quero que fique bom. Esse aqui ficou ótimo, de um lado ficou ótimo, do outro ficou quase bom. Então vou arrumar. Desfaço aqui só um pontinho, assim, 1,5 centímetros, mais ou menos, e vou refazer essa costura, porque esses detalhes é importante, sabe? Faz a diferença em uma peça. Encontro de costura, eu gosto que fique bem arrumadinho. Vou fazer de novo. Assim, como aqui no vídeo eu acabo fazendo com um pouquinho de pressa, por causa do tempo, aí me atrapalha um pouco. Mas bora lá, de novo. Mas é assim, a gente vai fazendo, vai treinando. Deixe-me ver. Agora sim. Agora ficou bom. Então já estou com a saia fechada, com as laterais, todos os recortes fechados e as laterais. Agora eu vou fazer o acabamento da cintura, tá? Vou colocar o revel na cintura. E ainda vai faltar o zíper e a faixa da cintura. Aí eu junto aqui, direito com o direito. Eu disse que não ia colocar entretela no cos, mas eu acabei colocando aqui em parte dele, não coloquei em todo, coloquei em parte,
só na parte de trás, só para ficar mais estruturado e o cos não ficar descendo, sabe? Não ficar dobrando, que é ruim quando você veste uma roupa que o cos, que não tem entretela e o cos fica dobrando. Aí eu vou fazer uma costura de 1 centímetro, que foi o que eu deixei lá na hora do meu corte, e vou juntar o revel com a cintura da saia. Aqui eu vou fazer 2 costuras. A primeira, que vai ser a costura de fixação, e a segunda, que vai ser aquela costurinha de peso que deixa a costura bem alinhadinha. Vou costurando. Aqui nessa cintura eu vou passar também uma costura de overlock, uma costura de acabamento. Agora eu vou ao overlock, fazer um acabamento aqui na cintura. Depois eu volto pra gente pregar o zíper. Essa saia tá dando trabalho, não é? Mas vai ficar linda. Continuando o nosso cos, eu já preguei o cos, já fiz a costura de overlock, que é o acabamento. Agora eu vou fazer aqui em cima da lapela. Na verdade não é um cos, né? É uma lapela, é um cos interno, só o acabamento. Vou fazer uma costura de peso, vou aumentar um pouquinho o tamanho do ponto. Essa costura de peso, a finalidade dela é não deixar o acabamento, o tecido ficar voltando, que a gente coloca também em forro, para deixar o tecido bem no lugar. Pronto, terminei. Eu vou trocar o pezinho daqui a pouco, o pé calçador, para pregar o zíper. Então, eu já vou aproveitar e já vou fazer a barra, que aí depois eu finalizo só com o zíper. A barra é 1 centímetro, eu tinha deixado 3, mas eu experimentei ela agora, e isso é importante também, você experimentar para ver como que está. E eu gostei, eu acho que ela vai ficar melhor assim, mais compridinha. Então eu vou fazer só uma barrinha de 1 centímetro. Coloquei mais uma gotinha de óleo aqui, para facilitar a costura, para o pé calçador deslizar bem. Vou dobrando aqui só 1 centímetro. Ah, que pena, minha linha da bobina acabou. Ah, não. Bom, acabou a linha da bobina, eu vou colocar mais linha e aí eu já faço essa barra, depois eu volto só pra gente finalizar com o zíper, tá bem? Pessoal, tá difícil essa saia hoje, né? Tá muito longo o vídeo, mas eu preciso mostrar todo o passo a passo. Agora, eu já fiz a barra, agora eu vou colocar o zíper. Eu optei por colocar um zíper comum, mas você pode colocar também um zíper invisível ou um zíper com dente de metal, com trilho de metal, que fica show, fica muito bonito. E eu vou trocar esse meu pé calçador por esse outro aqui, ó, que é só um lado, que ele facilita a costura do zíper. Esse é de máquina industrial, porque eu tô com a minha máquina industrial, mas as máquinas domésticas também tem esse mesmo pé calçador. Na verdade, ele é um pezinho de colocar zíper em jaqueta. Troquei. E aí, nesse momento, é importante que você já tenha experimentado a sua saia para ver se ela
tá boa na cintura, enfim, eu já experimentei a minha. Vou fechar aqui só mais um pouquinho, porque o meu zíper é pequeno. Esse zíper é um zíper de 20 centímetros. Mas se você achar, se você colocar, deixar uma abertura de 25, fica melhor ainda. Porque a saia a gente veste por baixo, né? Geralmente. Eu gosto de vestir por baixo. E para quem tem um quadril largo, essa abertura não pode ficar tão pequena. Então, meu zíper de 20, o ideal para saia é uma abertura de 25, mas não tem zíper de 25. Aí você teria que comprar um de 30 e diminuir. Aí eu já posicionei aqui o meu zíper no lugar que eu quero que ele fique. E eu vou fazer uma costura prendendo aqui a primeira parte. Faço aqui uma costura, vou arrumando e segurando aqui o zíper para ficar bem na direção pro trilho do zíper ficar bem na direção da abertura. Agora eu faço o outro lado. Ah, gente, minha linha acabou de novo da bobina. Que coisa, porque eu coloquei pouca. Eu vou colocar mais um pouco de linha na bobina, depois a gente volta. Continuando o zíper, a minha linha havia acabado e agora a gente vai continuar. Quando você for fazer uma costura, uma peça que você vai precisar que você percebe que você vai costurar muito, são muitas coisas para fazer, você enche 2 ou 3 bobinas e já deixa de reserva. Eu não fiz isso e precisei aqui 2 vezes. Bom, encaixei o zíper aqui novamente na posição que eu quero, na largura da minha cintura, e vou fechar a outra parte. Agora ficou um espacinho aqui do lado. Volto. Aí, quando você fechar a primeira parte do zíper, quando você costurar a primeira parte do zíper, aí você fecha para ver se tá tudo bem, se não prendeu no trilho. Sempre confira. Vou fechar esse outro buraquinho aqui e a gente já termina. Pronto. Agora essa parte aqui do revel, como que você faz essa finalização de acabamento? Você dobra o zíper comum, ele tem aqui no início do zíper, ele tem um pedacinho de metal. E o zíper invisível é um pedacinho de plástico. A minha costura vai só até ele. Aí eu dobro aqui para baixo e faço uma outra costura. Dobro o zíper e o revel. E faço uma costura aqui do lado do zíper para ficar preso esse acabamento. Assim. E a mesma coisa do outro lado. Dobro e dobro. Dobro o zíper e dobro o revel. E faço uma costura bem próximo do trilho. O trilho que eu falo é os dentinhos do zíper. Tem pessoas que chamam de diferente, né? Eu chamo de trilho.
Aí você dobra e fica um acabamento assim. Abro e fecho o zíper. E essa parte aqui de dentro, para ele não ficar voltando, você vem aqui na lateral e faz uma costurinha aqui prendendo na lateral também. Pode até dar um pontinho à mão se quiser. Eu vou fazer a máquina, na máquina mesmo. Só uma costurinha mesmo, só para não ficar voltando, sabe? Fiz uma de um lado e a outra do outro lado, na outra lateral. E eu já fiz uma faixa para adiantar. Eu fiz uma faixa para a cintura, porque eu quero uma faixinha na cintura. Eu acho que combina bem, fica mais romântica. E aí, cadê minha faixinha? Ah, tá aqui, ó. Fiz uma faixinha de 1,5 de comprimento por 4 de largura. Mas eu gosto 1,5. Eu deixei ela de 1,5 porque eu não quis deixar muito comprida, porque no corino fica ruim para dar o laço. Mas se fosse um outro tecido, um tecido mais mole, eu teria feito na largura, no comprimento de 2,20, porque você consegue dar um lacinho e fica mais imponente. Aí eu fiz também aqui essas tirinhas que são os passantes para eu passar a faixa dentro, tá? Já fiz aqui rapidinho. Agora eu vou trocar aqui o meu pezinho novamente, porque eu vou só prender, só o que falta é prender esses passantes. Algumas pessoas chamam de presilhas, de passador, enfim. Depende muito também da região, né? Cada pessoa tem um jeito de falar. Então eu vou colocar uma em cada lateral, porque eu não gosto de deixar a faixa solta na cintura, porque daí você senta e ela sai do lugar e aí fica ruim. Então eu só vou prender essas presilhas aqui, só falta isso. Deixa eu só mostrar aqui rapidão. Eu vou ter que prender essas presilhas com calma, porque o tecido, por causa do tecido, né? Do grau de dificuldade que a gente tem de trabalhar com esse courino. Então eu vou prender, vou marcar aqui com calma e vou prendê-las, uma em cada lateral, 2 aqui na frente e 2 atrás. E aí depois eu volto com ela pronta, só para eu vestir, para mostrar para vocês. Só falta isso, tá bem? Até já experimentando a saia. Oi pessoal, terminei a saia, tá prontinha, tá linda, tá confortável, tá do jeito que eu imaginei, do jeito que eu projetei. A modelagem, a construção de uma roupa é isso, é você idealizar, fazer o molde, cortar e costurar. Estou feliz com o resultado da minha saia. Tá bem confortável, como eu falei para quem assistiu o vídeo desde a modelagem, e aí no final, na hora do corte, eu decidi fazer esse recorte aqui no quadril, porque eu queria dar uma separada do quadril alto para a parte de baixo, pro babado da saia, digamos assim, pro efazê da saia, e eu super amei. Aí fiz um lacinho aqui para colocar na cintura, só para dar um charme, e gostei muito. Lembrando que é difícil, costurar o corino não é fácil, precisa de um pouco de paciência. E aí eu fiz rápido, nem tive tempo ainda de passar o ferro, porque tem que passar pelo lado avesso e com forrado o ferro com a capinha,
E de preferência com um lencinho por cima, porque encolhe, né? Então ainda nem deu tempo de passar, mas depois eu vou passar o ferro e ela vai ficar ainda mais linda. Vocês gostaram? Espero que sim. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Está gostando desse conteúdo? Se você está gostando, é importante você se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, para você não perder nenhuma novidade. E eu vou te fazer 2 convites especiais. O primeiro é me seguir no Instagram, ateliercriação.bsb. Lá eu posto conteúdo diferente do que posto aqui e com certeza você vai adorar. E o segundo é participar do grupo VIP de WhatsApp. Lá eu posto conteúdo exclusivo, então você vai ficar sabendo em primeira mão e vamos ficar mais próximas também. Os links do Instagram e do grupo VIP de WhatsApp estão aqui na descrição. E eu te espero lá. Um beijo!